Boa tarde, alunos. Vamos para a nossa terceira aula remota. Nessa terceira aula remota a gente vai falar um pouquinho do que a gente falou na aula de terça. Como foi uma aula comprida, eu escolhi uma parte que eu acho que pode causar mais dúvidas, pode ser um pouquinho mais complicada de fazer as contas, para a gente fazer aqui na aula de hoje. Então eu peguei esse exercício que está nos slides de vocês. Encontre o espaço gerado por estes vetores aqui, ou seja, calcule o espaço gerado por esses vetores. Sempre que a gente tem esses sinais, isso aqui significa o espaço gerado. E aqui no meio estão os vetores que eu vou usar para gerar o espaço. Ele está perguntando qual é o espaço gerado por esses vetores. Vocês lembram que em algum momento a gente mostrou, eu acho que eram os vetores 3, 5 e menos 1, 2, alguma coisa assim? Nós mostramos que esses dois vetores aqui geravam todo o R2. Vocês lembram disso? Para cada A e B que a gente escolhia, a gente tinha um S e um T que geravam esse A e B que a gente queria. Nesse caso aqui, ele é igual ao nosso segundo exemplo que a gente fez em aula, esse caso aqui que a gente vai fazer agora. Segundo exemplo que a gente fez em aula, ele é justamente mostrando que dois vetores, eram outros vetores, né? Mas agora aqui a gente tem esses dois para fazer um segundo exemplo. Eles não vão gerar o R3 inteiro, então a gente vai encontrar uma condição quando a gente for fazer a conta. Então vamos fazer a conta. Eu coloquei aqui no Paint que eu acho que pode ser mais fácil, porque vai ter mais espaço para a gente escrever. Então, ele pede para a gente calcular isso aqui nas formas paramétrica e por compreensão. A forma paramétrica é aquela mais simplesinha. Como é que a gente encontra? Primeiro, vou começar falando de definições, aí quando for na conta a gente escreve aqui. Definições. O espaço gerado por esses vetores é o conjunto de todas as combinações lineares possíveis desses dois vetores. O que é uma combinação linear desses dois vetores? Vai ser um parâmetro. Já vou colocar direto o S e o S e o T, para a gente já ter a forma paramétrica sem precisar trocar depois. Então, é um parâmetro que é um número vezes o primeiro vetor, mais outro parâmetro que também vai ser um número vezes o segundo vetor. Isso aqui é uma combinação linear genérica desses dois vetores, ou seja, cada combinação linear que eu quiser eu vou botar um valor diferente para esse T. Como eu quero encontrar todas possíveis, eu vou deixar esse T como ST mesmo, sem trocar por nenhum número. Então, isso aqui é uma combinação linear. Isso aqui é o conjunto de todas as combinações lineares desse vetor e esse. Vamos chamar esses vetores de A e B não, A e B é ruim. Vamos chamar de U e V, só para não ficar dizendo 1, 2, 0, 0, menos 1, para facilitar a parte verbal, né? Tá, então todas as combinações lineares de U com V, elas têm essa cara daqui. Para cada valor que eu escolho de ST, eu tenho uma combinação linear diferente. Se eu quero o conjunto de todas possíveis, que é o espaço gerado, basta eu calcular isso aqui. Vou agora multiplicar o S com ST mesmo, sem trocar. Vou multiplicar o S por todo mundo, o T por todo mundo, isso aqui vai ficar, SS 2S mais 0, 0 menos T. Fechou? Agora eu vou fazer essa soma, vai ficar. Vou fazer aqui para o ladinho para não ocupar muito espaço. S mais 0 dá S, S mais 0 dá S, 2S mais menos T, 2S menos T. Isso aqui já é praticamente a resposta da forma paramétrica do espaço gerado. Agora vamos colocar ela bonitinha. A forma paramétrica é o seguinte, o espaço gerado, que é o que ele pediu, eu vou escrever o IV só para resumir, tá, gente? Porque é difícil de escrever aqui no computador, mas U é esse cara e V é esse cara. Então, o espaço gerado, que é o que ele pediu, ele vai ser o conjunto de todos os trios S, S, 2S menos T, onde, e daí eu posso escrever esse ponto e vírgula, ou posso escrever onde mesmo, tanto faz, onde S e T são números reais. Acabou. Isso aqui é a forma paramétrica do espaço gerado por U e V. Agora vamos à forma por compreensão, que é aquela que a gente tem que resolver aquele sisteminha. Vocês lembram? Forma por compreensão vai dizer o seguinte, eu quero saber, dado um vetor ABC, qual é a condição que A, B e C tem que respeitar para ele ser uma combinação linear de U e V. Como que eu faço isso? Então, eu vou fazer ABC igual a isso aqui. S, S, 2S menos T.
Agora eu transformo isso num sistema. Eu botei na ordem inversa, mas tanto faz, ó. Eu preciso que S seja A, daqui, ó. Eu preciso que S seja B, daqui. E eu preciso que 2S menos T seja C. Agora isso aqui é um sistema e eu tenho que encontrar quem são nossas incógnitas, S e T. Preciso encontrar ST. Preciso encontrar ST. Beleza? Que são as incógnitas. Como eu encontro isso, eu vou montar o sistema bonitinho como matriz e a gente vai resolver por escalonamento. Então, vamos lá. Quem é o coeficiente de S? 1. Na primeira, né? Aqui. Coeficiente de T? 0. O que tem depois do igual? A. Segunda, coeficiente de S? 1. Coeficiente de T? 0. O que tem depois do igual? B. Na terceira, coeficiente de S? 2. Coeficiente de T? Menos 1. O que tem depois do igual? C. Montamos a nossa matriz. Agora a gente vai escalonar. No final, quando tiver escalonado, a gente tem o resultado do nosso sistema. Vocês veem que... Vamos fazer aqui o pontilhado, né? Vocês veem que, para escalonar, eu preciso que essa primeira parte daqui, na medida do possível, dê isso aqui. Em alguns momentos vai dar só isso aqui. Ou isso aqui. Dos 3 jeitos está escalonado, vocês concordam comigo? Só que aqui a gente tem uma variável livre, aqui a gente tem 2 variáveis livres, aqui a gente tem também 2. Só para a gente ter aquela compreensão do que a gente está fazendo, né? Se aqui, digamos que deu isso aqui, do outro lado do igual, do outro lado do pontilhado, isso aqui pode ter ficado tanto faz, sei lá, mas não sei quanto, aqui tanto faz. E aqui embaixo, se tiver dado 0, isso aqui significa só o seguinte: a terceira linha, a terceira equação é inútil, não está dizendo nada para a gente segue a vida. Só que se aqui não tiver dado 0, aqui tiver dado o seguinte, 0, 0, vou pegar aqui como exemplo, 0, 0 e B mais C. Isso aqui está dizendo o seguinte, essa última equação vai estar dizendo para a gente que 0 é igual a B mais C. Ou seja, a gente já tem uma restrição sobre todos os trios possíveis, de quais trios podem ser formados, podem ser gerados por U e V. Beleza? Então, aqui. Então, com isso em mente, vamos resolver. Primeira coisa que eu vou fazer a primeira linha menos a segunda e colocar isso na segunda linha. Então, ó, linha 2 recebe linha 2 menos linha 1. Só para ficar dentro da regra. Então, a linha 2 vai receber linha 2 menos linha 1. A primeira linha e a segunda linha, e a terceira, desculpa, ficam iguais. E aqui, assim, pontilhado. Vamos lá. Linha 2 menos linha 1, ó. 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. B menos A, B menos A. Então, olha que legal. Aqui a gente já tem uma restrição, ó. B menos A já tem que ser 0. Não tem muito o que correr. Mas a gente tem que ainda resolver a terceira linha, né? Deixar a terceira linha bonitinha e inverter a segunda com a terceira para ficar escalonado. Como a segunda linha tá tudo 0 aqui, vamos botar ela para baixo. Então, linha 2, a gente troca com a linha 3. Então, vamos lá. Linha 1 continua igual. A linha 2 vem para a linha 3 vem para cá. E a linha 2 vai para baixo. B menos A. Beleza. Para escalonar, falta mexer nesse cara aqui, né? Esse cara aqui tem que virar 0 e 1. Para esse cara aqui virar 0 e 1, a primeira coisa que eu vou fazer é esse daqui virar 0. Para esse daqui virar 0, eu vou fazer linha 2 menos 2 vezes linha 1. Concordam comigo? Então, vamos lá. Linha 2 recebe linha 2 menos 2 linhas 1. Então, como é a linha 2 que vai receber, a linha 1 e a linha 3 continuam iguais. Aqui na linha 2 eu vou colocar o resultado, ó. Linha 2 menos 2, linha 1, ó. 2 menos 2 vezes 1, zerou. Menos 1 menos 2 vezes 0, menos 1 não muda.
C menos 2 vezes A. C menos 2A. O que eu estou fazendo? Linha 2 menos linha 1. Beleza? Toda vez eu estou fazendo o elemento da linha 2 menos 2 vezes o elemento da linha 1. Elemento da linha 2 menos 2 vezes o elemento da linha 1. Elemento da linha 2 menos 2 vezes o elemento da linha 1. Se for difícil, escreve, ó, elemento da linha 2 menos 2 vezes elemento da linha 1. Isso é o primeiro cara. Segundo cara, elemento da linha 2 menos 2 vezes o elemento da linha 1, que é o 0. Daí por isso que deu menos 1. Terceiro, elemento da linha 2 menos 2 vezes o elemento da linha 1. Fechou? Ficou assim. Beleza, depois eu vou apagar isso aqui porque, né, para não ocupar espaço. Fechou. Agora, para isso aqui virar 0, 1, essa primeira parte daqui, eu preciso o quê? Multiplicar todo mundo por menos 1. Então, vou multiplicar a linha 2 vezes o menos 1. E aqui a gente já vai ter o nosso sistema, além de escalonado, ele já vai estar pronto. Aqui, A, C menos 2A, B menos A. Aliás, desculpa, como eu multipliquei a linha 2 por menos 1, isso aqui muda. Isso aqui vai ficar menos C mais 2A. Fechou? Ó, esse cara vezes menos 1 deu 1. Esse cara vezes menos 1 vai ficar menos C mais 2A. Então, o que a gente precisa? Resultado, resposta. O nosso S, ele é igual a A mesmo. O nosso T, ele vai ser igual a menos C mais 2A. E aqui, na última linha, está dizendo que 0 é igual a B menos A. Olha que interessante. A gente achou ST, ST que nos permite gerar A, B e C. Só que não são A, B e C quaisquer. São A, B e C que satisfazem essa condição. Essa condição que, se vocês quiserem escrever ela de um jeito mais bonito, de novo, não é obrigatório, você pode passar o A para lá e a condição vai virar A igual a B. Aqui, a gente coloca a nossa resposta. Eu vou colocar de vermelho mesmo para ficar diferente. Então, o espaço gerado por U e V na forma, usando a condição ou na forma de compreensão, vai ser o seguinte: é todo vetor A, B e C, onde A igual a B, ou onde 0 igual a B menos A. Os dois jeitos estão certos. Beleza, então é assim que se faz o que a gente fez na aula. Agora vamos para a parte nova. Agora vamos a aplicações, tipo, para que serve a gente saber qual que é o espaço gerado por dois vetores? Então, a gente vai ver aplicações dentro da própria álgebra linear, tá? Porque a gente ainda não sabe como que a gente usa vetores em engenharia, enfim. Isso aí vai ficar mais para o final, quando a gente estiver lá na parte de autovalores e autovetores, a gente vai fazer aplicações mais no mundo real. Por enquanto, aplicações dentro da própria álgebra. Ó. A gente viu que o espaço gerado por esses dois vetores, de novo, vou chamar de U e V para facilitar a fala, ele é isso aqui. A gente fez a continha durante a aula mesmo e encontrou isso aqui. Então, a gente pode testar vetores. Então, para que isso é importante? A gente vai testar vetores. Será que esse cara pode ser gerado por esse e esse? Muito simples. Quando a gente tem isso aqui, basta a gente colocar A, B e C na condição e verificar se a condição é verdadeira. Por exemplo, a condição diz pra gente que B sobre 2 menos A menos C tem que dar 0. Vamos ver, B sobre 2 menos A menos C tem que dar 0. Vamos ver quanto que dá, ó. 4 menos 3 menos 1 realmente é 0. Então, sim, ele pode ser gerado por U e V. Agora 3, 7 e 1. Vamos fazer a mesma conta, ó. 3, 7 e 1. Então, aqui é A, B e C. Então, 7 sobre 2 menos 3 menos 1. Isso aqui vai dar 3,5 menos 4, que dá menos 0,5. Deu 0, tinha que dar 0, né? Pela condição. Mas não deu menos 0,5. Portanto, ele não pode ser gerado por U e V. Então, veja como facilita. Depois que a gente encontra o espaço desse jeito, por compreensão, fica muito fácil de a gente saber se o vetor está ou não está. É só a gente fazer a condição. A gente vê a condição, vê se satisfaz.
Caso não satisfaça, não é. Caso satisfaça, ele é. Beleza? Vamos para a próxima. A próxima é um pouquinho mais... A gente vai ter que ver um contexto antes de ver a própria aplicação. Quando a gente vai resolver um sistema linear, muitas vezes a gente encontra uma representação paramétrica como conjunto solução. Então, na aula passada, a gente resolveu esse exato sistema aqui. Isso aqui eu não vou fazer de novo, a gente fez na aula passada lá dos sistemas. Vocês devem ter no caderno. E a gente encontrou isso aqui e isso aqui. A gente encontrou z como variável livre. A gente chama a nossa variável livre de S. Então, a gente tem que x, y e z tem essa forma aqui, ó. O y, ele é obrigado a ser 1, que a gente encontrou aqui. O z é a nossa variável livre, que a gente descobriu na aula passada. Eu chamei ela de S, a gente poderia ter chamado de t. E aqui a gente tem um espaço. O que o x precisa ser? Na aula passada, a gente viu que na resolução desse sistema, a gente encontrava isso aqui. Vocês lembram? Substituindo y por 1 e z por s, a gente vai ter que o x ele precisa ser isso aqui. Ou seja, o x precisa ser isso aqui. Aqui eu só fiz passar o 1 para o outro lado, tá? Ou seja, o x precisa ser 1 menos s, porque 2 menos 1 dá 1. E fiz a continha aqui, gente. Eu passei o 1 para o lado de lá e fiz a conta. Ficou assim. X é igual a 1 menos s. Então, aqui a gente pode escrever 1 menos s. Beleza? Com isso, a gente tem o sistema resolvido numa forma paramétrica bonitinha aqui. Na aula passada a gente descobriu que esse sistema ele era SPI, Sistema Possível Indeterminado, e daí a gente descobriu que a gente tinha uma variável livre na aula da outra semana, né? Da semana passada. Agora vamos para esse outro sistema aqui. Vocês estão vendo que esse sistema ele é um pouquinho diferente do anterior e ele é um sistema especial, a gente chama de homogêneo. Por quê? Porque em vez de aqui ter um número 2, aqui menos 1, sei lá, no anterior a gente tinha... Cadê? 2 e 1. Aqui depois do igual, aqui a gente não tem números livres, números sem variáveis. Então perceba, aqui não tem igual a 2, a gente não tem 2 mais, não tem. Tem só, o que tem depois do igual é 0. Quando o nosso sistema é homogêneo, a gente tem, de novo, a gente pode fazer a mesma coisa, resolver o sistema. Vou resolver aqui com vocês. Se quiserem pular para depois de resolvido, podem pular. Vou resolver só para quem tiver dúvida como se resolve. A gente tem um sistema, a gente vai colocar 1, menos 1, 0 e 0, né? A primeira equação, x, y, z e depois do igual. Embaixo, x, y, z e 0. Então aqui a gente montou a nossa matriz principal. Temos que resolver esse sistema. O que a gente vai ter como resolver esse sistema vou fazer a segunda linha menos a primeira, isso aqui já vai ficar escalonado e não vai ter como ficar mais bonito, tá, gente? Então, linha 2 recebe linha 2 menos linha 1. Linha 1 vai ficar igual. E a linha 2 vai receber 1 menos 1, 1 menos menos 1, 1 menos 0, 0 menos 0. Fechou? Aqui a gente tem um pivô, aqui a gente tem um pivô. Dá pra deixar mais bonito? Até acho que não, tá? Acho que vai ser isso aqui mesmo. Porque se a gente subtrair de novo a segunda pela primeira, esse 0 aqui vai deixar de ser 0, vai deixar de estar escalonado. Então, percebam que na coluna do x a gente tem um pivô. Na coluna do y a gente tem um pivô. Na coluna do z não tem pivô, até porque não tem mais linha para ter um pivô na coluna do z. Então, o nosso z é livre. Isso aqui é a mesma coisa que a gente fez na aula passada. Como o z é livre, ele vai ser a nossa variável que a gente vai conseguir escolher. Então, quando a gente tem uma variável livre, para a gente colocar na forma paramétrica o resultado desse sistema, a gente coloca a nossa variável livre como um S ou um T, tá, gente? Pode escolher qualquer parâmetro, S ou T, para colocar. Vou colocar S porque ele vem antes do T em um alfabeto, só por isso. ZS. Além disso, a gente sabe dessa linha aqui o quê? 2y mais z igual a 0. 2y igual a menos z. Y igual a menos z sobre 2. Só que o z eu sei que é S, eu chamei ele de S. Então aqui, para deixar na forma paramétrica, é isso aqui. Se o y fosse livre também, ele seria um t, por exemplo. Beleza? Agora vamos na linha de cima. A linha de cima diz pra gente x menos y dá 0. X menos y dá 0, essa linha daqui, tá? Ela dá 0.
ou seja, x igual a y. O y a gente já disse que é menos s sobre 2, então o x vai ser menos s sobre 2 também. O que quer dizer que esse sistema aqui, na forma paramétrica, ele vai ficar o seguinte, ó. X é menos s sobre 2, y é menos s sobre 2 e z é s. Isso aqui é o nosso sistema, resultado na forma paramétrica. Vamos colocar o conjunto solução como um conjunto mesmo, escrito bonitinho? Então a gente coloca conjunto menos s sobre 2 menos s sobre 2s, onde s é um número qualquer real. Beleza? S pode ser qualquer número que vai dar certo. O que a gente pode fazer além disso aqui? Vamos tirar esse s em evidência. Olha que legal que vai ficar. Tirei o s em evidência. Isso aqui, vocês concordam comigo que é igualzinho a eu dizer o seguinte, ó. Isso aqui são as soluções do sistema. Soluções. Vocês concordam comigo que esse conjunto aqui é exatamente o mesmo que eu dizer todas as combinações lineares do vetor menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2 e 1. Combinações lineares não precisam ser de mais de um vetor. Pode ser combinações de lineares de um vetor só. Combinações de lineares desse vetor são todo o vetor gerado por um número vezes o vetor. Ou um número vezes o vetor. Então, beleza. Esse conjunto de soluções desse sistema, ele é a mesma coisa que o conjunto de todos os vetores gerados por esse vetor aqui. Olha que legal. O nosso resultado é aqui. Se o nosso sistema é homogêneo, o que é homogêneo? Ter zero aqui. Se o nosso sistema é homogêneo, o conjunto de respostas, o conjunto de soluções desse sistema é sempre um espaço vetorial. Qual espaço vetorial? O espaço vetorial gerado por algum vetor. Aqui o vetor deu diferente porque eu fiz a parametrização diferente, tá, gente? Eu escolhi o x sendo s, mas tanto faz. Aqui lá a gente escolheu o z sendo s e encontrou esse outro vetor aqui. Independente de um vetor ou outro, o espaço gerado é o mesmo, até porque esse vetor pode ser gerado por esse e esse aqui pode ser gerado por esse. Basta multiplicar esse cara aqui por menos 2, a gente gera exatamente o outro vetor. Se multiplicar esse vetor aqui por menos meio, a gente zera exatamente o vetor que a gente tinha antes. O importante desse slide é, se o sistema é homogêneo, o resultado, conjunto de solução desse sistema, ele é um espaço vetorial. Mas se o sistema não é homogêneo, professora, no anterior a gente fez exatamente a mesma coisa aqui, ó. A gente encontrou a solução do sistema em uma forma paramétrica. Isso aqui também não é o espaço gerado por um vetor ou por dois vetores que seja? Não, isso não é. Olha que interessante. Por que isso não é? Porque a gente tem número sem letra. Olha que interessante. A gente pode dizer que o conjunto solução desse sistema aqui que a gente fez antes, que é um sistema não homogêneo, ele é o conjunto formado por todos os vetores. A gente pode dizer isso. O que a gente não pode dizer é que esse conjunto solução é um espaço vetorial. Por quê? Porque ele não é um espaço gerado por nenhum vetor. E tem uma coisa muito simples, gente. O 000 não faz parte desse conjunto aqui. Então, ele não é um espaço vetorial. Muito menos o espaço vetorial gerado por um vetor. Então, não é. Se tivesse dado assim, gente, se tivesse dado, ó, se fosse aqui T e aqui T, a gente teria como separar isso aqui nisso aqui, ó. Todo mundo que depende de T, ó, primeira coordenada tem algum T? Tem. Segunda coordenada tem T? Tem. Terceira coordenada não tem T, mas S. Primeira coordenada tem S? Tem. Segunda coordenada tem S? Não. Terceira coordenada tem S? Tem. S e S. Desculpa, gente. A gente poderia ter feito isso aqui. E daí agora tira o T em evidência no primeiro. Tira o S em evidência no segundo. E daí a gente tem isso aqui, que é o que está escrito aqui. A gente poderia ter feito isso, se aqui tivesse letra e letra. Mas um sistema não homogêneo, ele nem sempre vai dar coisas tudo com letra. Vai dar coisas com número de vez em quando. Quando dá essas coisas com número, a gente sabe que não é um espaço vetorial. Se desse tudo com letra e desse isso aqui,
Beleza, seria o espaço gerado por esses dois vetores, 1, 1, 0 e menos 1, 0, 1. Como não tem tudo letra, não é, beleza? Então, quando o sistema não é homogêneo, nem sempre o conjunto de solução deles é um espaço vetorial. Quando o sistema é homogêneo, o conjunto de solução dele sempre é um espaço vetorial. Fechou? Acho que não ficou dúvidas agora. Exercícios. Para vocês, a gente tem um exercício que é: o primeiro e o segundo letra A vão ser iguais ao que a gente fez ali no começo da aula. Aquela primeira parte da aula ali que eu levei acho que 13 minutos para fazer. Aqui, a letra B, C e D, digamos assim, são o que a gente fez logo depois, aquela primeira aplicação lá. Aqui no terceiro, a gente tem o que a gente fez na aula passada, o que eu acabei de fazer agora de novo, que é resolver um sistema. Você resolve o sistema, ele é homogêneo, então você vai resolver e você vai encontrar o conjunto de solução. O que você vai ter que fazer de novo é parametrizar, que é o que eu acabei de fazer, e depois de parametrizar, vocês vão colocar ele como gerado pelo vetor tararã, vírgula, vetor tararã, que é o que a gente fez aqui do último, beleza? Se forem dois vetores, tá, gente? Pode ser que vocês encontrem só um vetor, vai ser gerado por um vetor só. Fechou? E com isso a gente mostra que esse cara é um espaço vetorial, porque o espaço gerado por um vetor é sempre um espaço vetorial. Fechou? É isso, gente. Até mais.